Olá pessoal, tudo bem? Por que começar a investir agora? Eu vou te contar. Porque existe uma conta que é feita nos investimentos. A conta é a seguinte: você calcula o quanto você colocou de dinheiro agora, chamado de PV, multiplica pelo tempo que você deixou esse ativo rendendo e multiplica pela taxa de juros que você vai receber do rendimento, que é chamado de I. Então, se você pegar a taxa de juros e o tempo, você vai conseguir saber o quanto você vai ter de rendimento. É óbvio que se você tiver uma taxa mais elevada, ou seja, vai te pagar mais, você vai ter um rendimento maior. E se você também tiver mais tempo, você também vai ter um rendimento maior, porque ficou mais tempo rendendo. Agora, uma coisa que você talvez não saiba, o tempo, na verdade, ele é multiplicado, mas da forma de elevado, ou seja, é elevado ao tempo. Então significa que é uma multiplicação muito grande, é uma multiplicação exponencial. Para não ficar difícil esse papo, eu vou explicar da forma mais simples para você. Presta atenção. Como que funciona? Depois de um tempo que você vai aplicando esse valor, em vez de ficar um valor vezes o outro, esse valor começa a ser um valor mais o que rendeu do outro fator. Deixa eu te dar um valor em termos práticos para ficar mais simples. Olha só, eu fiz aqui uma tabelinha para você. Então, digamos que no primeiro mês você aplicou R$ 1.000. Quando você colocar no segundo mês, você vai ter R$ 1.000 mais o rendimento. Digamos que seja R$ 100. Então, no primeiro mês você tinha 1.000, no segundo mês você tinha 1.000 mais 100. Então, 1.100. No terceiro mês, você não vai ter mais só aqueles R$ 1.000. Vai ser o R$ 1.000 mais 100, mais 110 que rendeu no outro mês. Ou seja, você vai ter um rendimento maior do que da primeira vez. Porque a primeira vez era só de 1.000, passou para 100. Na segunda vez, você também vai ter os mesmos 1.100. Só que aqueles 100 também renderam. Então, acaba ficando 1.110. E assim sucessivamente. Até que, imagine você, eu fiz aqui a conta. No sexto mês, você vai ter 1.178 e não 1.600. Dá mais ou menos para você entender? Então, seria mais ou menos essa forma que os juros exponenciais funcionam. Aqui nós estamos falando de só R$ 1.000 e só 6 meses. Imagina que nós vamos aumentar isso para um período maior. Então, a gente vai ter um resultado assim muito grande. Por isso que tanta gente fala que o mais difícil é você chegar no seu primeiro milhão. E depois os próximos vão ficando mais fácil, porque é o chamado juros sobre juros. Então, um valor começa a render, o próprio valor começa a render. Então, não é aquele primeiro valor que você colocou, você vai ter um valor sobre o outro. Isso é os juros compostos, é o juros sobre o juros. Enfim, tirando toda essa história da matemática aí que talvez você já se perdeu, vamos falar simples o que você precisa entender. Comece a investir hoje. Ainda que você não tenha valores muito elevados, mas comece a pensar nisso, comece a se preocupar com isso. Isso tem que fazer parte do seu DNA, do seu dia a dia, tá? E eu não tô falando assim de você deixar de tomar um cafezinho, você deixar de tomar um sorvete no final de semana, não. Mais importante do que você fazer uma boa gestão do que você ganhou e você fazer essa gestão do que está saindo, você tem que fazer uma gestão de o quanto está entrando. Então imagina, se você só pensa, eu recebi X reais de salário e vai, esse tanto é para isso, esse é para isso, esse é para isso, enfim, você faz uma divisão ali de cada partinha do seu salário.
você só está dividindo. Então, a ideia é que para você fazer a roda girar, a roda da sua liberdade financeira, você precisa ter várias fontes para fazer essa rodinha girar. Então, imagina que se um mês você recebeu um valor X, no próximo mês você tem que pensar em como ter mais do que esse valor. Então, o que você pode somar, o que você pode contribuir para que o seu rendimento aumente. Então, você vai pensar em formas de fazer uma renda a mais, uma renda que vá trabalhar para você, tá? O melhor jeito de você fazer isso é você pensar em alternativas, por exemplo, uma renda passiva, que é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, por exemplo, você vai ter uma compra de ações de uma empresa que vai te pagar todo mês um pouquinho, ou o que a gente chama de vacas leiteiras. Você vai comprar uma vaca, que seria uma ação, que vai te dar todo mês a oportunidade de tirar leite dela, que são os dividendos que você vai recebendo. Existem pessoas que preferem comprar as vacas para vender no final. É uma estratégia, mas imagine, por que você vai ficar com a vaca, entre aspas, com você, se você pode simplesmente colocar elas para render o leitinho todo mês, tá? Ou trimestral, enfim, cada empresa vai ter a sua frequência de pagamento de dividendo. Então, é isso que você tem que pensar. Quais são as empresas que vão poder me render mais um dividendo, mais lucro todo mês ou a cada 3 meses, enfim. Você tem que buscar alternativas para os seus ganhos aumentarem mais rápido. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar deixando de fazer alguma coisa que você gosta, deixando de ir em algum lugar interessante, você não vai poder jantar em algum lugar, por exemplo, no final de semana. Não tô falando de você esbanjar, tá? Tem que ser tudo muito... A gente tem que ter muito bom senso. Mas eu tô falando de você, ao invés de pensar o que você tem que cortar, você muda o seu foco para o que você pode acrescentar, o que você pode fazer de diferente. E aí vai uma outra aula que a gente pode também entrar nesse tema, tá? Mas sempre pensar assim, o que você pode fazer para acrescentar a sua renda, ao invés de você tentar só ficar fazendo ali aquela gestão da sua renda. Lógico que gestão de renda é essencial, precisa ser feito, mas só isso não vai deixar você aumentar alcançar a sua liberdade financeira, tá? Se você quer realmente ter um ganho mais expressivo, se você quer que isso seja de forma assim mais rápida para você ver, realmente você precisa aumentar os seus ganhos, tá? Aqui nós não estamos falando de dinheiro fácil e rápido. Isso tudo não acontece de um dia para o outro. Isso é construído, um passo a passo. Tem que ter uma metodologia, um planejamento. Então você vai sentar e vai organizar todo mês o que você pode fazer para acrescentar, tá? Lembrando assim, não adianta você se entupir de plantões, tá? Plantão é muito legal, você faz, ganha um valor ali, mas o ideal é que você tenha fontes alternativas. Então você tem que parar e pensar o que dá para você fazer de novo, de diferente. Talvez eventualmente alguma sociedade, produzir alguma coisa, vender alguma coisa. Enfim, começar a fazer o seu trabalho de forma diferente ou fazer outros trabalhos. Então, o que acontece quando você depende só de uma renda? Você vai estar totalmente impactado por essa renda. Seria a mesma forma de você, por exemplo, ter uma carteira de ações com só uma ação. Então, imagina, se essa empresa tem qualquer problema, não está tendo um bom andamento e o valor da ação cai, o que vai acontecer com a sua carteira? Vai cair. Então, por isso que quando a gente fala em investimento, é muito importante você ouvir e entender que a diversificação, ela vai além da sua carteira. A diversificação precisa ser também nos ganhos, nas entradas.
Então, por isso, você tem que parar, fazer um planejamento, uma análise, um autoconhecimento para ver o que você pode contribuir, o que você pode somar e o que você pode começar a acrescentar e sim cobrar por isso para que você possa ter mais uma renda. Outra coisa importante é que você pense que a sua meia vida de trabalho ela tem um limite e principalmente a gente tem situações que são inesperadas, que podem assim não ser o que você estava esperando que acontecesse daquela forma. Por exemplo, imagina que você só tenha uma fonte de renda, ou se você tivesse só uma ação na sua carteira. Quando acontece qualquer problema no mercado e aquela ação cai, a sua carteira cai também, o seu patrimônio diminui. Então, por isso que é muito importante você ter uma diversificação na sua carteira e também uma diversificação nas suas fontes. Você precisa ter várias entradas, assim como um oceano, que vários rios vão desaguar nele. Se você tiver só uma entrada, você fica muito dependente e você fica muito muito arriscado para você essa situação. Então, por isso que é importante você pensar em diversificar tanto a sua carteira como os seus ganhos, tá? É isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui para mim, deixem nos comentários. Tchau, tchau!